Só vejo o André. Vejo mais carinhas. Que bom, sejam todos bem-vindos. A respiração inicial é um convite para uma integração, é um convite para a nossa presença se fazer presente, para aquietar um pouco a nossa mente, para trazer a nossa atenção para este momento. E pensando naquele caso que eu acabei de contar antes da nossa meditação aqui agora, eu quero instigar vocês para um bate-papo que é pensando, né, nessa grande polaridade da manifestação do nosso feminino, do nosso sagrado feminino, do nosso sagrado masculino, e nessas duas polaridades que pulsam, na verdade, em unidade, que pulsam da mesma forma, juntas, manifestando ao mesmo tempo, quais são ou de que forma eu me permito que as minhas emoções, que os meus sentimentos se manifestem. E se eu permito que eles se manifestem, sendo as emoções uma primeira porta de entrada, assim, para o nosso autoconhecimento, né? Para a manifestação da nossa consciência mental, eu diria, para esse autoconhecimento da nossa estrutura, e depois para um convite maior, por um aprofundamento maior da nossa consciência, do reconhecimento do eu sou. Mas é de uma extrema relevância esse primeiro passo do entendimento dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, de que forma que eu entendo, que eu manifesto e, acima de tudo, que eu acolho ou que eu julgo? Então, eu queria entender, eu queria compartilhar com vocês sobre isso. E por que isso é tão legal assim da gente conversar, né? Dentro de uma estrutura antiga, dos paradigmas ainda patriarcais, antigos, né? Onde o que se entendia anteriormente era de uma visão distorcida de que o homem ou a polaridade masculina era vetada do sentir, né? E a polaridade feminina era sentir demais ou era histérica demais. E aí aos poucos vai sendo calada, vai sendo submissa. E hoje trazendo esse novo conceito da nova era, da cura e sobretudo da unidade, onde nós acolhemos em amor, em equilíbrio, em equanimidade, cada uma das nossas polaridades, mas que nós também manifestamos tudo isso, né, em equilíbrio, todos esses sentires, como um primeiro passo de reconhecimento. Como vocês fazem isso? Abro a fala.
É, porque na hora de me chamar em off, no Zap Zap, e me mandar áudio de 20, 30, 40 minutos, todo mundo manda, né? Mas na hora da gente compartilhar, Nossa, eu jurava que era só eu que mandava áudio longo para você. Você acredita? Vitor, e pior que não é, você acredita? Aqui, já, Nossa! só aqui presente já tem uns 4, só presentes. Fora os que não estão presentes. Né, André? Né, Fred? Olha só, agora eu vou ficar mandando até áudios maiores, porque eu já fiquei mais tranquilo de eu ser o único Diga, Vitor. na hora. Então, uma percepção que eu tive, inclusive hoje, que eu acho que se relaciona um pouco com isso que você está propondo, foi recentemente o meu avô paterno faleceu e a maneira que eu fiquei sabendo através do meu pai foi muito seca. E hoje o meu pai me ligou e foi aquela típica conversa de homens, né, daquela geração mais antiga, de oi, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bem, então tá bom. E aí, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Não, tá tudo bem. Eu não consigo, assim, ter mais palavras além disso do meu pai, né? Eu pergunto a ele sempre do trabalho, da minha irmã, e para ele sempre esconde as coisas que estão acontecendo, né? É, mas hoje, quando eu desliguei o telefone, eu comecei a rir, que eu achei tão curioso, né? Tipo, essa maneira do meu pai se expressar comigo, e aí me deu vontade de rir, porque em outros momentos eu teria ficado muito revoltado, assim, tipo, você não conversa comigo, você não me fala o que você sente, e de querer saber e conhecer mais o meu pai, e de pressioná-lo a se expressar de uma maneira que ele não conhece. E aí hoje eu tive essa percepção de essa é a maneira do meu pai conversar comigo. Ele me liga de tempos em tempos e pergunta, tá tudo bem? Aí eu falo, né, como é que estão as coisas, eu dou mais detalhes, aí quando eu devolvo a pergunta, tá tudo bem, ponto. E aí eu fiquei pensando, eu fui criado mais com a minha mãe, né, então eu sou muito essa pessoa que eu acho que o meu desequilíbrio do masculino e feminino está muito em relação também à maneira de me expressar. Então eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de saber como a pessoa está se sentindo. E, e durante muito tempo, na minha infância, adolescência, eu cobrei muito do meu pai, né, de agir de uma maneira que ele não sabia. E acho que isso, como você estava falando no início do áudio, ó, da, do Zoom, do movimento que você fez com seus pais, sabe? Aí eu falei, nossa, que engraçado ela tá falando sobre isso hoje, né? Tipo, que foi exatamente uma percepção que eu tive do meu pai. E é exatamente isso, essa polaridade que você comentou, né? Tipo, eu vejo o meu pai uma pessoa muito fechada e de uma vivência onde ele que tem que prover as coisas para casa dele. Então, quando ele estava desempregado, ele estava muito deprimido. E a esposa dele que estava sustentando a casa, então acho que aquilo fazia mais mal ainda para ele. E do outro lado, a polaridade feminina da minha mãe de ser 100% emoção. A minha mãe, ela já é aquela pessoa que chora, que quer conversar e quer também, da mesma forma que eu, entender e saber os porquês.
e ela tem algumas questões com a mãe dela também, e fica nessa de por que que você não me fala o que você está sentindo? Fica forçando, né? E eu comecei a perceber esse masculino na minha vida, que é o meu pai, uma pessoa relativamente fechada, e esse feminino na minha vida, que é a minha mãe, que é uma pessoa muito, muito emocional. E eu percebi as minhas semelhanças com eles, né? Que eu durante muito tempo, não tem nada a ver com os meus pais. Aí depois veio esse processo de despertar da espiritualidade. Não, porque a maneira que eu estou agindo espiritualmente é muito diferente, né? E aí você começa a querer julgar e comparar. E aí, recentemente, eu comecei a perceber essas semelhanças e como você fala, né? Sorrir, abraçar, aceitar, olhar bem para o que eu considerava errado e defeituoso, ou que eu julgava nem que não existia mais em mim. E meditar mesmo sobre isso, de como eu encontro esse equilíbrio, sabe, entre essas energias essas referências que existem na minha vida e essas energias em mim. Como que eu equilibro isso e aceitando os desafios, obviamente, os, con, contrastes, né? E essa sua fala foi bem importante porque me trouxe muito nessa conversa rápida que eu tive com meu pai hoje. E foi meio que uma confirmaçãozinha, né? Tipo, de que tá tudo bem. Né? E eu tenho parado de exigir muito dos meus pais. Assim, eu sempre achava que eles tinham que ser de um jeito ou de outro. E quando eu comecei a aceitar, eu sinto que a minha relação com eles fluiu tipo, muito mais rápido. Né? Como se eu tivesse correndo agora uma maratona assim, com eles. E antes eu estava naqueles passinhos curtos, vários passos para trás, onde eu me estressava, ficava triste e achava que nunca ia ter uma boa relação com os meus pais. Mas essa é a boa relação que eu estou tendo com eles hoje, né? Então tá Uhum. tudo bem sempre. Então, é o que a nossa consciência está nos permitindo nesse momento. E está sendo bem bonito olhar para isso dessa forma e buscar esse equilíbrio com eles, né? E comigo mesmo. Vitor, acho que o primeiro passo é a gente entender que essa estrutura comportamental, ela, ela parte muito mais de uma construção de sociedade, de um inconsciente coletivo que se formou já há milhares e milhares de décadas, que nem sempre, aliás, que em grande parte não é consciente, sabe? E a gente é formatado pela sociedade, pelos nossos pais e por essa estrutura de inconsciente que vem também de DNA, né, na nossa estrutura física, corporal, que acaba correspondendo a um comportamento, sabe? Então, partindo disso, sabendo que não é consciente muitas vezes, a gente já sabe que alguns comportamentos não são por mal que a gente faz, a gente só não sabe como fazer diferente. No caso do seu pai, por exemplo, talvez ele não tenha expressado o sentimento dele naquele momento de outra forma, porque talvez ele não soubesse fazer isso de outra forma, nunca tenha aprendido fazer isso de outra forma, né? E aí,
Quando você amplia um pouco mais, aprofunda um pouco mais na sua percepção, na sua autoinvestigação e, acima de tudo, na sua consciência, você consegue observar todo esse cenário por fora. E aí sim, percebendo todo esse cenário, você acolhe com muito amor, compaixão, entendendo que são pessoas que ainda não tiveram acesso a isso, a essa ampliação, a essa permissão de se reconhecer como possibilidade de ser muito mais, de sentir muito mais, de viver muito mais e de expandir tudo aquilo que é potencial de viver, de sentir, de experimentar. E aí você acolhe essa pessoa como você acolhe uma criança. Por exemplo, quando uma criança não sabe fazer alguma coisa, você não briga com ela ou você não julga ela porque ela não soube executar uma tarefa. Você simplesmente chega lá e fala assim: vem cá, queridinha, vou te ensinar como fazer, né? Porque você tem consciência que ela não teve acesso ainda àquela habilidade de fazer aquela tarefa, né? Por exemplo. E aí é a mesma coisa no adulto que não teve uma, uma real possibilidade de vivenciar os aspectos emocionais, do sentir, do experimentar, do viver, porque viveu aquela vida condicional por toda a existência, sabe? Então, quando a gente realmente acolhe os nossos. O Saulo está escrevendo alguma coisa aqui. Independente do que foi feito ou da forma que foi realizado, aquilo foi o melhor para aquela pessoa que poderia dar. Exatamente. Exatamente. Tudo que ela ofereceu naquele momento, sem dúvida, foi o melhor que ela tinha condição de oferecer dentro da estrutura que ela tinha naquele momento. Porque é o que ela aprendeu até aquele momento. E sem dúvida ela fez o melhor dela, com as melhores das intenções, com o maior amor do mundo. Sem dúvida. Mas quando a gente entra por essa ampliação, né, com essa percepção mais ampliada, é o que eu quero dizer, você consegue entender que é o melhor que ela poderia oferecer dentro de tudo que ela sabia naquele momento, que ela tinha possibilidade de oferecer naquele momento. E isso leva a gente para uma compaixão, para uma empatia e para um amor pelo outro muito maior. A gente consegue abraçar e simplesmente entender. Entra para um amor totalmente incondicional pelo outro. E aí, quando você fala comigo assim, eu não sei qual é o primeiro passo, né, de curar as minhas polaridades, que são essas que reverberam, de certa forma, no meu próprio ser, porque veio do meu pai, veio da minha mãe, e eu vejo que isso pulsa também dentro de mim. O primeiro passo é você reconhecer. O primeiro passo é você olhar para dentro, fazer esse mergulho interno e olhar. Eu fico brincando que é como se você pegasse a tampa do bueiro e abrisse e olhasse, olha, tem tudo isso aqui dentro. Vai ter brinquedo, vai ter sujeira, vai ter de tudo. A chuva leva de tudo lá para dentro. Tem tudo lá dentro. E aí você reconhece tudo que tem lá dentro. E você olha, a princípio pode dar medo? Pode. Olha, você nunca abriu aquela tampa, é a primeira vez. Aquilo pode causar um medo, é uma coisa que você nunca teve acesso, é inesperado, é novo. Mas à medida que você vai entrando lá, você pode devagarzinho ir retirando, né? Cada coisa que você não deseja mais para aquele lugar e fazendo a limpeza necessária. Mas acima de tudo, reconhecendo cada uma das partes que estão ali, presentes. Então, reconhecimento, e aí a gente volta no primeiro ponto, que são as emoções, né? Que são esses sentimentos que são essas emoções que vêm, que se apresentam, que se manifestam
Reconhecer é o primeiro aspecto. Olha, tem isso aqui tudo nas minhas mãos. Que legal, é um playground de emoções. O segundo aspecto é o não julgamento, onde você pega aquilo tudo, alegria, tristeza, raiva, julgamento, euforia, ah, tantas e tantas emoções possíveis, plausíveis. Você olha para aquilo tudo e fala, tá tudo bem eu sentir tudo isso. Porque foi isso tudo que é apresentado, isso aqui é o que eu tenho nesse momento. E como o Saulo acabou de dizer, esse é o meu melhor nesse momento. É o reconhecimento do meu melhor daquele momento. Então, esse é um grande passo, que é o que as pessoas normalmente não fazem. Elas vão só jogando para debaixo do tapete. Ah, isso aqui não me serve. Então, eu jogo lá para debaixo do tapete. Ah, isso aqui é bonitinho. Aí você vai selecionando. O que é bom de aparecer, o que não é bom de aparecer, você esconde. Só que chega um momento que você não consegue esconder mais. Dos outros ainda é até fácil, mas e de você mesmo? E quando aquilo começa a virar um vulcão dentro de você? E quando aquilo começa a somatizar no seu corpo? Quando aquilo começa a virar uma doença? São todos os convites que você vai tendo, primeiro no campo mais sutil, depois no campo mais denso, né? Posso dizer assim, onde o corpo é a parte mais densa da manifestação. E aí vai chegando uma hora que você não tem mais jeito, você vai precisar olhar, você vai precisar encarar. E aí depois de encarar, sem julgar, qual que é o próximo passo? Quem chuta? Qual que é o próximo passo? Olhou aquilo tudo, encarou, viu que aquilo tudo, um serve, outro não serve, um serve, outro não serve. O próximo passo é alguém chuta? Acolher, isso aí, Vivi, acolher com muito amor, o que é, o que não é, né? Acolher aquilo tudo e falar tá tudo bem, pegar aquilo tudo, acolher. E o próximo passo? E um pouco mais profundo. Vai mais um pouco, aprofunda mais. Libertar. Que é esse? O que significa o libertar, Ana? Simplesmente reconhecer que você não é aquilo. Você não é nada daquilo. Se desidentificar. E aí, eu até conversando com o Saulo hoje à tarde, ele me relembrou um post que eu já até tinha lido e ele me reenviou. É como se, metaforicamente, você estivesse assistindo um filme, um post que ele fez lá no blog da Sanga. É como se você estivesse assistindo um filme, pensa você lá no cinema, sentadinho, com uma tela gigantesca na sua frente, assistindo um filme da África, dos menininhos passando fome, um filme super triste. Você começa a chorar, 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 sentir uma tristeza profunda, uma compaixão profunda. E você, durante o filme, você acha que você está dentro do filme, você começa a se identificar com aquilo, mas no fundo, no fundo, no fundo, você sabe que você não está dentro do filme, você não é aquele menino, que o filme vai acabar e que você vai se levantar. E você não é nada daquilo. Metaforicamente é como se fosse isso. E aí, por fim, aquilo tudo não se passam de historinhas, né? Mas antes, o primeiro passo de tudo é, sim, a gente olhar. O primeiro passo é a gente reconhecer, a gente identificar cada uma das partezinhas de todas as nossas emoções, de todas as nossas luzes, de todas as nossas sombras. E essa etapa é importante ser considerada.
até, Vitor, voltando a você aí, para que você também possa começar a integrar essas duas polaridades em harmonia, sabe, dentro de você, né? Trazendo tudo isso à tona, igual o que é o que você já está fazendo, deixa vir, deixa vir, deixa vir, tudo que tiver que vir, você acolhe, assim como a Vivi falou, você aceita, e aí então, devagar, bem devagar, você vai conseguindo se soltar daquilo tudo e ver, perceber que você não é nada daquilo. E deixa passar, como um filme. Alguém tem mais alguma consideração a respeito disso, dessa construção, das emoções, do sentir? Gratidão a minha, Vitor, sempre. Deixa eu ver aqui o que vai sair. Diga, Fred. Nó. Deu foi uma. Diga, querido Deu uma Fred. acelerada. Deu uma acelerada gigantesca aqui. Peraí. O que acelerou? Aqui. Falar em público causa emoções. Não, isso é. Não sei. Essa parte de teatro já me ajudou com isso já. O Saulo, lá vem. O que você está compartilhando, Saulo? Eu vou gravar um áudio então, depois eu falo, não vou falar aqui não. O Saulo está compartilhando alguma página aqui. Provavelmente tá debochando aí de mim. Alguma coisa Oh. pra mim aí, que eu nem Aí, falei ainda. Saulo. Olha, Saulo, se fosse o seu, eu entrava, hein? Cadê? Saulo, se fosse o seu, eu defendia, se defendia. Bom, Fred, quando você está pensando o que você vai dizer, eu vou ler o que a Marcinha está dizendo aqui, tá? Na verdade, o que pode ir, vai. Então, será que se encaixa também na situação com o companheiro, dele cobrar uma atenção excessiva? E aí observo que, devido à falta da mãe, ele quer que eu dê tudo. Eu tento explicar a ele que ele precisa trabalhar isso. Ele me cobra se eu percebo essa falta, porque eu fico me afastando. Ele falou até ir embora, porque a energia que estou emanando para ele é que não é bem-vindo. E realmente me sinto sufocada, me julgo. Ainda será que não o amo por não conseguir suprir o que ele precisa? Aí eu penso, se ele ir será melhor e ao mesmo tempo vem o medo de magoá-lo. Nossa, quanta coisa, Marcinha. Muito profunda a sua colocação. Mas vamos lá. Refletir a respeito disso. A falta da mãe pode sim representar uma transferência de uma carência para você, possivelmente, né? Mas entendendo que todo esse contexto aí, vocês estão construindo uma relação de casal, e dentro de tudo isso que a gente está conversando aqui agora, você compreende que a expressão
dos incômodos. Num casal, é muito importante que vocês construam juntos, né? E que você diga e que ele diga e vocês construam juntos um denominador comum, longe de julgamentos, longe de inferências, e sim com o coração muito aberto. Porque eu fico pensando assim, porque se você fica tentando satisfazer ele, né, se sentindo sufocada, acaba que você passa por cima de você o tempo todo, do seu próprio amor interno. E aí ele passa por cima dele, por tentar transferir algo para você, e isso vira uma bola de neve. Numa distorção, o outro em outra distorção, e isso fica muito complexo. O Saulo está sugerindo a gente conversar isso no privado, é melhor. Porque entra muito profundo numa questão muito pessoal, né? E aí é porque... Ô, Saulo, conversa, cadê sua voz aqui? Te enviei mensagem privada. Sim. Entendi. Bom, eu acho que é melhor a gente conversar depois. A gente conversa depois, tá? Porque aí fica muito específico, né? Um assunto muito específico, assim. E delicado, inclusive. Então, Fred, Pode. pode. Teve parte assim da fala do Vitor que me remeteu muito a algumas coisas que eu tenho observado assim essa semana principalmente. Quer dizer, essa não, essa começou agora, né? A passada. Que eu acho que em outras ocasiões, até mesmo nesse encontro assim de segunda, foi falado, né, sobre essa questão do, do negligenciar, né, os sentimentos, as emoções. E foi super engraçado você começar a sugerir o tema, porque ele tem sido o tópico, vamos falar assim, para mim. E você comentou algo aí também, né, sobre todas essas questões, né, eu já não lembro mais o que você falou, então eu vou repetir, sei lá o que for acontecer, mas de às vezes você não manifestar a coisa e ela acabar, né, chegando a um ponto assim de manifestação, né, mais densa, né, da somatização assim. E aí eu me vejo assim, poxa, tá aí, ó, a resposta à pergunta que você fez no outro grupo sobre a questão do físico. E para mim assim tem ficado muito claro o quanto nível assim de negligência com relação ao expressar a qualquer que seja a emoção que vi, né, que chegou à superfície, vamos falar assim, o quanto isso foi
foi e é, sei lá, o quanto isso assim, ganhou proporções assim gigantescas. E, e aí, com todas as historinhas contadas, né, eu me identifiquei a esse ponto que você falou do ponto de ebulição, explosão, alguma coisa a respeito, alguma coisa nesse sentido, né? De, de lembrar, né? E de lembrar, e de ver, e de observar o quanto acontecia em algum determinado momento. Eu consigo remeter a, sei lá, há 20 anos atrás. O quanto começou-se um processo de total racionalização de qualquer que seja a emoção, a reação, a sensação que o corpo, seja lá o que for, traz assim à tona, né? E aliado a isso, um, uma chuva assim de porquês, para quês, que, para quê, por quê, e aí né, uma bola de neve, né, uma coisa que gera-se nessa sensação de que não é permitido sentir nada, ou tem-se que saber, seja lá o que for, tem-se que dar nome, tem-se que entender, tem-se um tanto de coisa. E, e eu vi assim o quanto isso ainda é presente, né? Essa parte da negligenciar assim em vários níveis assim os próprios sentimentos e, e ficar querendo colocar cada um em uma caixinha com base em sabe-se lá o quê, mas coisas também de outras caixinhas, né, que foram sempre preenchidas e o quanto, né, chega-se numa situação, né, de ficar me perguntando, tá, e aí, faz o que com isso? Uma outra forma de ter-se que agir em cima, ter-se que fazer algo, né? Então sempre o ter ter que fazer alguma coisa, como se viesse um, uma sequenciazinha assim de isso, depois tem que isso, depois tem que isso, o que assim é uma, eu vou fazer uma brincadeira com os passos, né, que você falou, sim, é isso, mas não é isso, não se encaixa nesse exemplo que você deu, mas de uma forma assim completamente assim distorcida, de que poxa, é isso, então tem que acontecer isso, ou tem que fazer tal coisa, e e aí me fez lembrar muito de quinta-feira passada, de uma coisa que o Paulo, da escola da unidade, acho que o Paulo, ele falou alguma coisa assim que mexeu comigo, que foi, eu anotei esse treco, que o que se nega gera identificação, alguma coisa nesse sentido. Foi alguma coisa em si. Alguma coisa assim. E aí a minha reação foi. Pá, 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 PQP. Caramba. Olha só. Então, é isso aqui, ó. Toda negação de sentimento e emoção gera identificação. E aí uma outra coisa que ele falou foi a identificação gera o que é o meu, né? Com o Mzinho e a persona, assim, em si. E eu falei assim, nossa, aí.
o que está acontecendo. Porque em determinado momento chegou a um ponto de, não pode fazer isso, não pode sentir isso, não pode. Por que não pode? Pô, aí podemos entrar na questão geracional aí, né, de ancestralidade, que, porque meus pais não fazem isso, meus pais não fizeram isso, os pais dos pais não fizeram isso. Ninguém se expressa, ou ninguém próximo de mim fez isso. E sempre sim, uma justificativa atrás da outra, e, e uma justificativa com uma negativa junto, né? E aí né, gera-se esse círculo, né? Fred, Você entra nele e pronto. deixa eu te falar uma Ah, coisa. 2 se quiser. Eu compreendo que você tenha essa necessidade de justificativas, de porquês e praquês constantes. Mas entendido isso, reconhecendo isso, é hora de dar o próximo passo. É hora de abrir mão desse controle e largar a mão de todos os porquês e paraquês, porque eles não vão mais te ajudar neste momento. Eles não vão te ajudar a dar o próximo passo. Enquanto você nutrir os porquês e os paraquês, você vai continuar parado no mesmo lugar. Uhum. E vai continuar embolando, correndo atrás do rabo no mesmo lugar. Enquanto você ficar perguntando, mas por quê? Mas é de quem? Mas é por quê? Mas para que isso vem? Mas de que forma? Isso serviu para você, né? Até agora. Até agora. Porque talvez tenha passado uma vida sem grandes percepções, sem grandes acessos a sentir, e hoje você se permite muito mais, hoje você reconhece muito mais. Hoje, inclusive, você deu muitos passos em relação a acessos muito maravilhosos. E você hoje está num ponto que você consegue ver tudo isso. E aí, agora? Agora é hora de dar o próximo passo. É hora de sair das historinhas que a mente te conta e é hora de dar o próximo passo mais profundo. É hora de desidentificar de tudo isso. É hora de ir para o desconhecido. É hora de sair do controle. É o famoso, é hora de soltar a mão do corrimão. Eu tenho certeza que você tem ódio dessa frase. Eu Ódio tenho não. certeza. Ah, Pode adiar. super incômoda. Ódio não. O que o Dói Saulo as escreveu? costas aqui. Deixa eu só ler o que o Saulo escreveu. A mente produzirá somente o limitado, somente o que ela conhece. Imagina, exatamente. Então você vai continuar produzindo o que você já conhece. E eu tenho certeza que o que você conhece não é o que você é. Você está cansado dessas histórias. Você está cansado desse sofrimento. Você está cansado de todo esse ciclo em que se foi embolado muita dor, muito estigma. E é a hora mesmo, é dada a hora de gente se libertar mesmo, como foi a palavra utilizada pela nossa querida Ana. É hora da gente se desvincular de tudo isso. É hora da gente se reconhecer. Todo esse amor em potencial, toda essa ampliação que a gente veio ser nesse mundo. Deixa eu ver o que a pergunta da Ana aqui. Cíntia, mas qual a linha tênue
entre o controle e o empurrar para debaixo do tapete. Como saber a hora de que chegou o controle e é preciso liberar? Aí, Fred! O Fred adora essa pergunta, né, Fred? Não, Sempre adorava acho. fazer, agora tá um saco ouvir e ver e pôr. Querida, nós não temos controle de nada. O controle é uma ilusão. A verdade é essa. A gente acha que controla alguma coisa, a gente não controla nada. A mente cria, inclusive, a ilusão de que a gente tem controle de alguma coisa. Só que a gente, na verdade, fica nessa situação aí, correndo atrás do rabo, produzindo limitado, produzindo o que a gente já conhece e colocando as coisas para debaixo do tapete, ou seja, negligenciando. Ou seja, partes de nós sendo camufladas, nossos medos, as nossas sombras, e negligenciando a nós mesmos. Esse controle, ele não existe. Essa que é a verdade. Só que a mente faz, ela faz a gente acreditar numa grande ilusão de que a gente está controlando. E a gente acreditando que está controlando alguma coisa, a gente entra em sofrimento. Porque você consegue produzir os resultados que você deseja? Não consegue, porque senão estaria todo mundo aqui iluminado. Tá todo mundo liberto. Saulo disse. Desapego, eu não sei porque ele não está falando hoje, mas ele está escrevendo. Desapego não é descontrole, pois se desapegar faz você acreditar que existe o apego. E se descontrolar também não existe, pois você nunca esteve no controle. Assim as meninas estão dormindo. De novo, desapegar não é descontrole, pois se desapegar faz você acreditar que existe apego. E o apego também não existe. Apego também é ilusão, né? E se descontrolar também não existe, pois você nunca esteve no controle. Ana, isso responde a sua pergunta? Isso que a gente disse aqui, eu, o Saulo. Você quer falar? Oi, Cíntia, boa noite. É melhor você dizer. Conte. Responde, o negócio é entender, né? Entrar, né? Ter o entendimento disso, porque quando vê a gente já retorna pro mesmo círculo, né? Porque realmente fica essa coisa do você querer, né, ter ali o problema e as coisas vindo e fluindo e te mostrando, e aí de repente você acabou, mas será que não existe mais? E aí tem essa coisa do vou investigar mais, tipo, mergulhar mesmo em tudo, no conhecer. E aí, até que ponto você, né, é o que você estava colocando ali, controla isso ou não controla. Na verdade, você, não é que se queira ter o controle de nada, mas é que acaba vindo na mente essa coisa literalmente do tal do corrimão, que eu juro que eu vou pegar um corrimão e vou quebrar. Entendeu? Mas então é difícil, mas a gente estamos tentando. Ana, você vai perceber que você não está mais no controle quando não tem mais luta. Sim. Sabe? Quando quando você aceita verdadeiramente a situação como ela é, como ela se apresenta. Quando você entende que não tem mais que lutar,
que não tem para onde chegar, que não tem que cumprir, que não tem que chegar, que não tem que ser alguma coisa, simplesmente porque você já é, porque você já está. Entende? Essa que é a virada. Entendi. Porque por que a gente fica querendo controlar as situações? Porque a gente fica querendo estar ou ser ou produzir algo que a gente não é. Concorda? Ou em nós mesmos ou nos outros. Talvez um motivo de ação? Talvez. Como? Um motivo de ação, por exemplo, eu preciso justificar que eu estou, assim, entre aspas, me limpando através, sei lá, de que eu enchi o copo d'água, tipo, uma justificativa de que se está fazendo algo. Mas na verdade é que sempre até o próprio Saulo fala que é o não fazer, né? Ou seja, a gente sempre precisa estar fazendo alguma coisa, ou se limpando de algo, ou varrendo um tapete para justificar a limpeza. Seria mais ou menos isso? Sendo que a limpeza é algo natural. Foi. Não, juro que eu não entendi. Não, nem eu tô entendendo. Você tá me bugando junto, né? Tá bugando e me bugando junto. Ai, ai. Peraí que eu vou ler aqui algumas coisas que o Saulo disse. Ana, você nunca esteve no controle. O desapego vem da entrega e aceitação. Que é exatamente isso que a gente acabou de dizer, né? Reconhecer que nada é seu. Até mesmo porque não existe o self. Aí o Hugo disse a revolta do corrimão. Tudo está onde deveria estar. Você conseguiu elaborar melhor o que você está dizendo? Porque essa questão da não ação, na realidade, o que a gente quer dizer é que quando você aceita a situação, você não luta para, não existe um esforço para, você simplesmente entrega a sua ação de coração, é que não existe a intenção para um resultado final. É diferente quando você não coloca uma intenção, uma intencionalidade. Não é o não fazer, não é a não ação, é a ação sem a intenção, que é o Karma Yoga. Sem esperar que o resultado venha ou que algum resultado venha através daquela ação. É diferente. Então, o que eu me expressei completamente louco. Mas acho que foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Por exemplo, você tá ali naquela tentativa de varrer o tapete, encontrar as verdades e tudo mais. Só que as verdades surgem e muitas das vezes elas surgem ilusoriamente. É isso que eu tô tentando, assim, passar. Porque, sei lá, deixa eu tentar dar um exemplo. As verdades surgem ilusoriamente, então não é verdade. Sim, A verdade vos libertará. Por quê? Aí você fica com a sensação de que tá fazendo agindo, sendo ação nesse sentido. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Muitas das vezes eu acho, tipo, no meu caso, que agora que eu parei para pensar nisso, né? Ainda vou refletir sobre isso, mas que muitas vezes a gente pode achar que está varrendo um tapete, mas na verdade a gente está criando poeiras para debaixo do tapete para se sentir ativo em varrer o tapete. Acho que eu consegui. Entendeu? É como se você estivesse fazendo algo para se sentir útil. Mas para quê, né? É útil, mas assim, é próprio para aquela questão da busca, que sempre se fala que na verdade não se busca nada. E na verdade a gente fica buscando problemas, buscando areias, buscando poeiras, buscando tudo debaixo do tapete, quando na verdade talvez possa até existir, mas talvez não tanto da forma como a gente acha que está, né? A casa toda empoeirada. Então tô tendo mais ou menos essa sensação. Você consegue entender? Você consegue entender que, na verdade, você está criando mais ilusão?
Mais história pra mente? É o que o Saulo acabou de escrever ali. O Querida, boicote. boicote acontece o tempo todo. Se quer resolver esse quebra-cabeça com a mente, dará a volta. Exatamente. É isso aí. Porque, na verdade, a impressão que eu tenho é que realmente você tá querendo criar um quebra-cabeça, virar o quebra-cabeça de lado e falar assim, vou montar o quebra-cabeça de novo. Entendeu? Tá divertido isso. Não, não tá, não. Tá tipo isso. A não ser que você queira se divertir com isso. Não, né? Deixa eu ler aqui o que o Céu tá dizendo. A verdade não intimida. Quem intimida é o medo, o oposto do amor. A verdade liberta, pois ela é o próprio amor. A Jéssica disse pra gente aqui, acho que é como se mudasse a poeira de um lado do tapete pro outro. Seria isso, Ana? A impressão que dá, você dá. Eu acho que, na verdade, a Ana tá criando poeira que não existe. Exatamente, é isso aí, resumindo. Que é a ilusão da mente. Exatamente. Que é ilusão. Mentirinhas da mente. Que pode ser isso que o Saulo tá dizendo aí. Pode ser, olha, o medo é tão grande do amor, o medo é tão grande da liberdade, da verdade, que você se boicota. Ana bugando geral. Calma, gente. O Fred calou, mas mandou a secretária. Crenças limitantes versus crenças possibilitadoras. Tudo crença. Porque só a verdade liberta. As crenças todas vão nos aprisionar cada vez mais. Aí agora tá todo mundo aqui empoeirado. Fala, nossa, bem que ela falou desse negócio de poeira, tem uma poeirinha ali. Gente! Mas é muito bom a gente conversar. A gente porque... se empoeira todo e é muito feliz acima de tudo. Exatamente. É isso que eu falava. A gente se Às vezes a suja gente acha que tudo. tá sozinho na poeira e vê que tá todo mundo ali empoeiradinho também. Não é? Mas é muito lindo isso, porque é muito legal esse Zoom. É muito legal, porque é um autoacolhimento. E é um acolhimento ao outro também. Porque quando a gente entende que estamos todos aqui em amor, escutando um ao outro, olha que lindo, né, isso. E quanto que a gente cresce juntos nessa partilha. E quanto que a gente já consegue esse próprio reconhecimento na própria fala, na própria manifestação. Não é mesmo? Então essa poeira é linda. Vamos jogar poeira pro alto. Vamos colocar isso tudo pro alto e deixar o vento levar. Olha, vamos jogar ela pro alto, deixa o vento levar no fluxo da vida maravilhoso. E vamos deixar levar, desidentificar disso tudo, desse tanto de historinha, né, que a mente conta, que a gente acredita, esses condicionamentos, essas crenças, todos esses paradigmas que a gente passa vidas e vidas. Parece refrão de música. Você tá me zoando, né, Fred? Tem uma música que é assim mesmo. Deixa a fumaça subir, deixa a poeira descer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. Aí, tá vendo? Somos luzes. Então, é isso. Muita poeira pro ar. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? São 15 para as 11. Acho que a gente já pode caminhar para finalizar. A não ser que alguém tenha mais alguma colocação, alguma fala. A Pri falou que já bugou faz tempo.
O Fred está perguntando cadê o espanador do Zoom. Gente, vocês são muito peça rara. A Ana bugou geral. Ana, você bugou mesmo? É muito lindo esse momento nosso de partilha aqui. É um momento de muito amor, de muito acolhimento e que a gente possa mesmo partilhar, reequilibrar as partes do nosso feminino, do nosso masculino sagrado, do nosso feminino sagrado, da nossa unidade, da nossa manifestação, do nosso reconhecimento de quem nós já somos, de quem nós viemos ser e permitir essa manifestação de sermos felizes, inteiramente felizes. E desistir literalmente dessas historinhas, dessa história de poeira, dessa história de sujeira. Vamos desistir disso, gente. Chega! Eu tô cansada dessa história de poeira. Muita gratidão a todos. Poeira tem a música da Ivete, tem. Gratidão a todos. Que a gente possa levar essa boa vibração aí para as nossas integrações. Que a gente possa se reconhecer a todos os momentos, a presença que nós já somos. Namastê. Beijo grande a todos. Boa noite, pessoal. Fiquem bem.